Boa tarde. No dia 28 de maio, o ministro da Educação, Fernando Haddad, homologou o parecer CNE/CEB número 9 e a resolução número 2, ambos de 2009, que constituem as diretrizes nacionais para os novos planos de carreira e de remuneração. As novas diretrizes normatizam e orientam a criação ou adequação de todos os planos de carreira em todos os sistemas de educação básica no território brasileiro. Para a relatora dessas diretrizes nacionais, professora Maria Isabel Azevedo Noronha, presidenta da APEUESP e conselheira do CNE, a homologação abre um novo capítulo no processo de construção de uma educação pública inclusiva e de qualidade para todos, a partir do reconhecimento e da valorização dos professores, que são a alma de qualquer sistema educacional. Há certamente muito que avançar. Minha expectativa é que estas diretrizes possam contribuir para abrir novas e melhores possibilidades para os profissionais do magistério e para a educação pública no nosso país. A APEUESP sempre esteve focada na questão da valorização do magistério, tanto que realizou conferência para os interessados em saber mais sobre o assunto. A conferência sobre formação e valorização do magistério reuniu renomados especialistas e foi transmitida ao vivo pela internet. No programa passado, já mostramos trechos de algumas das palestras e hoje damos continuidade ao tema. Desde o início está marcada a subalternidade da profissão docente. Como que ela está marcada? Na vinculação da docência com a vocação e não como profissão, na sua feminilização numa sociedade patriarcal machista. Nos processos de formação, lembrem-se que antes da LDB de 96, o professor e a professora de crianças precisavam cursar ensino médio e magistério, não precisavam ir para a universidade, né? Os salários, a carreira. Então, se faz desde a modernidade o discurso da valorização e a prática da desvalorização. O que significa valorizar o magistério? A valorização do magistério trata da valorização do professor. O que é valorizar o professor? Trata da valorização da escola. O que significa valorizar a escola? É a valorização do educando, do aluno. O que isso significa, né? O que a gente vai valorizar? Como valorizar? Bom, para pensar um pouco a valorização do professor, do profissional da educação, que aí pensar a valorização do profissional da educação não é pensar só a valorização do professor, mas de todos aqueles que estão na unidade escolar, e para além da unidade escolar também tem muita gente envolvida nisso. Nós temos que começar a pensar qual é a função da escola no sistema capitalista. E aqui eu já vou começar dizendo que ao pensar essas questões, eu vou pensar a partir de dois princípios fundamentais. O princípio da totalidade e o princípio da contradição. Ou seja, eu estou partindo de um pressuposto. Do pressuposto de que a sociedade não é uma sociedade homogênea. É uma sociedade dividida em classes. E que essa sociedade dividida em classes, ela é formada basicamente por duas classes, claro que com vários segmentos dentro de cada uma. Na verdade, nós temos uma classe que compra força de trabalho e uma classe que vende força de trabalho. E nessa sociedade de classes, que nós temos uma classe que compra força de trabalho e uma classe que vende força de trabalho, é que nós temos que perceber a escola. E aí que nós temos que começar a discutir qual é o papel da escola e qual é o papel do professor nessa escola. Então, para que serve um professor hoje? Não é? E aí é que entra o recorte do que se busca com esta escola. Que projeto é esse? E já a mesa anterior apontava, não é? Há um projeto social que informa, que ajuda a definir o projeto desta escola e o lugar do professor dentro dela. A competência que se espera deste professor no sentido da ação que ele vai realizar, não é? Então, para dar conta
digamos, de lidar com esse cenário tão adverso, nós precisamos de um professor muito robusto, de uma professora muito fortalecida. Não é? E eu estou falando deste fortalecimento, desta capacidade, do ponto de vista pedagógico, político-pedagógico. A capacidade de exercer bem o seu papel, de exercer com qualidade a preparação das crianças, dos jovens ou dos adultos que estão dentro da nossa escola hoje. Portanto, é um professor profissional. E um professor profissional com plena capacidade, não é, de trafegar sobre, né, dentro, melhor dizendo, do campo do conhecimento com o qual ele vai estar trabalhando. Se ele é um especialista de uma área, se ele é um professor generalista da educação infantil ou das séries iniciais, tá certo? Ele tem que ter um domínio de conteúdo, de conhecimento do que é que acontece dentro desse cenário. Portanto, formar professor não é brincadeira. Eu pergunto, será que nós precisamos conhecer o assunto sobre o qual nós vamos lecionar? Seguramente sim. É necessário dominar o assunto. Ninguém ensina o que não sabe. Não é suficiente, mas é necessário. Quanta gente dá aula sem estar devidamente preparado. Depois, se os alunos têm fracasso, aí o professor é culpado. Pois é, mas quem permite isso acontecer? Como ensinar também. Né? A parte didática também precisa ser conhecida. Bom, eu não quero avançar para a sociologia, filosofia, psicologia, porque para ser professor precisa conhecer muitas áreas de conhecimento. Né? Mas nós temos algumas obrigações diretas. Por exemplo, fazer planejamento. Isso faz parte, já condiciona o nosso sucesso. Sem o planejamento, dificilmente nós vamos conseguir. Será que nós dispomos dos materiais didáticos que nós precisamos? Nós precisamos dar aulas com motivação. Corrigir tarefa. Aliás, já está aí um problema que muitos não têm. Levar para casa, né, no horário de descanso dos outros, que seria o nosso também, não temos. Né? Nós temos que nos manter atualizados. Como é difícil nessa época. Porque o progresso é muito rápido, existem muitas mudanças e nós não estamos conseguindo acompanhar, porque nós temos que gastar muito do nosso tempo com o fazer, né, dentro da sala de aula. Será que nós precisamos refletir sobre a prática nossa, diária? Mas, sem dúvida. Eu acho que a educação é mesmo isso, né? Ela tem essa capacidade de sempre estar o tempo todo aí buscando respostas, levantando dúvidas e levantando questões. Eu até fico contente quando a gente está sobre uma mesa debatendo. E muitas vezes a questão dos problemas da escola pública, eles são colocados como alguma coisa muito caótica, sem saída. Eu não vejo assim. Eu acho que a mesa, da forma como está, ou as várias mesas que se formarem por esse Estado, por esse país, pelos municípios todos, elas serão mesas de respostas ou apontar mais problemas ainda para que a educação tenha cada vez mais demanda. Aí ela tem, sim, deve ter o seu reconhecimento social, que é um pouco disso que a PUESP está fazendo a luta. A luta pela valorização dos professores foi intensa no primeiro semestre, não parou durante o recesso de julho e continuará forte neste segundo semestre. Os profissionais da educação continuam pressionando o governo do Estado para o atendimento de suas reivindicações. Fim da política de bônus, incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados, reposição salarial de 27,5%, concurso público classificatório em todos os níveis e disciplinas, fim da superlotação das salas de aula, novo plano de carreira, liberdade de cátedra, creche e pré-escola e cumprimento da lei do piso, que reserva 33% da jornada de trabalho para atividades extra-classe. O Educação na TV volta no próximo sábado. Até lá e um bom retorno às aulas.